Doutor Alexandre, eu quero saber do senhor quais os estados que hoje os militares se aposentam com 25 anos e se esta notícia que está rolando pelas redes sociais, se ela é verídica, se ela está em uso, se ela está vigente, o que a Unimil tem para dizer para os nossos associados? Perfeitamente, Carlos Sena. Toda e qualquer notícia, quando ela é veiculada, a primeira coisa que a gente tem que procurar é a veracidade dela. Então, uma notícia na internet, nós temos que fazer um rastreamento, uma procura bem minuciosa para entender qual a origem de tudo isso. Infelizmente, a internet, a gente não tem um controle. Então, muitas notícias velhas, elas vêm e voltam, e isso vai trazendo interpretações errôneas, dúbias, sobre um assunto tão sério como esse. O que existe hoje, de verdade, respondendo a sua pergunta, não foi encontrado nenhum outro estado da federação que tenha conseguido essa alteração da aposentadoria em regime especial. O que se teve vinculado foi um mandado de junção proposto em 2010 no estado de São Paulo, e esse chegou até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo mandou, ainda está em discussão a sua parte final, mas já deixou bem claro, através de uma súmula, a súmula vinculante número 33, que aplica-se ao servidor público, é o texto da súmula, aplica-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial, que trata o artigo 40, parágrafo 2º, incisos 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. No caso do Estado de Goiás, nós temos editada a Lei Complementar número 77/2010, que prevê 30 anos de serviço para aposentadoria. Portanto, não se aplica a súmula vinculante, a súmula 33, ao Estado de Goiás. Isso, perfeitamente. Então, militares, por que em Goiás, por que nenhum estado ainda conseguiu a aposentadoria com 25 anos? Porque nos estados já existem as leis específicas. Por isso que a súmula diz que até a criação de uma lei específica. E o caso do estado de Goiás, já existe essa lei específica, infelizmente. Ela é do ano de 2010, essa lei. Número da lei? Lei 77, Lei Complementar número 77. Ok, então está esclarecido, Tiago, para os militares, bombeiros e PMs. Infelizmente, em Goiás, já existe essa lei específica, já foi dita pelo doutor Alexandre, Lei 77 de 2010. Doutor, e aproveitando essa questão da aposentadoria aos 25 anos, já foi aprovada, inclusive sancionada, a lei da aposentadoria aos 25 anos para as policiais femininas, policiais militares femininas. Como é que está essa situação? Elas realmente estão se aposentando aos 25 anos ou não? Também uma lei complementar, essa lei complementar ela é 144 de 2014, sancionada pela presidente Dilma, é uma lei muito recente, e essa lei, existe uma tramitação no Supremo Tribunal Federal para que ela se torne aplicável a todo o Estado, a toda a federação. Essa é uma lei complementar federal, embora ela tenha que ser feita a eficácia de sua norma, né? E é isso que está sendo discutido no Supremo hoje, está em pauta agora para os próximos meses. É isso aí. Então, mas de qualquer forma aqui no estado já tem essa lei, a gente realmente espera que seja cumprida, porque realmente é uma conquista para todos. Cabo Braga, o senhor quer fazer uma pergunta? Com relação só para que fique claro, então o que ocorre? Hoje não se aplica a Goiás porque nós temos lei regulamentar específica no caso. Existe a possibilidade de se aplicar o entendimento do Supremo no estado de Goiás. No estado de Goiás, no que se tem, no tocante aos policiais militares masculinos.
No feminino, como é uma lei federal, uma lei complementar federal, ela pode ser revocada sim. Mas e a eficácia dessa lei no caso do corpo feminino? No caso da tropa feminina, da PM do Brasil? Ela ainda exige, ela ainda, se for negada a nível administrativo, ela pode ser acionada judicialmente, porque aí você tem amparo. Mas o que está sendo discutido é que seja automaticamente. Perfeito. Resumindo, é isso. E outra situação que às vezes, extrapolando, nem faz parte da nossa pauta, mas a gente sempre pega essa conversa com os militares, questionando, sobre uma possível arrecadação da Previdência, aumentar a Previdência. Há essa possibilidade? É um receio dos militares em relação a isso, para às vezes que pode chegar até a 35 anos os militares fazer o pagamento dessa Previdência. Tiago, o senhor está ciente disso, doutor? Não. Eu estou um pouco inteirado desse assunto, Tiago, é o seguinte, esse aumento da Previdência de 30 para 35 anos, também a presidente Dilma teve uma reunião com os generais fazendo esse pedido aos militares, para que os militares, no caso os generais ali, em conversação com eles, né, resolvesse esse assunto em decorrência de que a alegação que a presidente fala é que o país está quebrado. Portanto, os generais abriram o diálogo, isso não quer dizer que ainda está nem que foi vigente, nem que foi foi aceito, nem que não foi, tá? Então, está aberto o diálogo. Agora, Tiago, também essa é a preocupação no meio do militar. Militares, é o seguinte, se isso for aprovado, vai vir em âmbito federal e distribuído para todos os estados. Mas se isso acontecer, fique tranquilo no quesito que você não vai trabalhar 35 anos. Você vai trabalhar 30 anos, né? E vai descontar 5 anos a mais, ou seja, 5 anos depois da sua aposentadoria. Portanto, você não vai ter como fazer aquele abono permanência. 35 anos de previdência. Portanto, Thiago, vai trabalhar o militar 30 anos. E está em tramitação ainda. Isso não está valendo. Na verdade, nós, com relação a isso, a gente não tem nada de concreto ainda. Não, né? nada de concreto. O que acontece? O governo federal, ele evocou as Forças Armadas para dar sua contribuição com relação ao rombo previdenciário que alega se sofreu o país, ou sei lá se sofre mesmo. E aí, a saída que acharam até o presente momento é aumentar o tempo de contribuição dos militares. Não quer dizer que vai existir, não quer dizer que vai ser aceito. Está se debatendo o assunto ainda. Sim. Nós torcemos para que permaneça como está, até porque isso não é nenhum privilégio, não é nenhuma... porque nós vivemos num país de privilégios, aqui tudo parece ser privilégio. E aí a gente acaba confundindo prerrogativas, acaba confundindo medidas de compensação com privilégios. O caso da aposentadoria do militar com 30 anos, em nada se confunde com privilégios. Eu estava debatendo com um companheiro esses dias para trás, um camarada letrado, e o cara veio me questionando, e aí eu pude ver claro na postura dele que ele entendia isso como privilégio, não é o caso. A aposentadoria do militar aos 30 anos nada mais é que uma medida de compensação. Para você, cidadão, que não tem o conhecimento de causa, eu digo aos senhores, hoje Brasil afora, nós temos... Está certo que num estado muda para outro, a união é um pouquinho diferente, mas o arcabouço geral é igualzinho. O que acontece? Tem uma série de condições, e aí quem tiver o interesse de estudar a matéria com relação ao previdenciário, tem uma série de condições que faz com que o militar tenha a medida de compensação, e não o privilégio, de se aposentar com 30 anos. E estão querendo tirar essa medida de compensação, ou protelar essa medida de compensação. Então, eu gostaria que ficasse claro que a aposentadoria do militar com 30 anos não se confunde com nenhum tipo de privilégio. Não é privilégio do militar. E sim, uma forma de compensar o risco, a atividade insalubre, perigosa e etc. É só estudar a matéria previdenciária que os senhores vão ter o alcance exato do que eu estou dizendo. E quando se aposenta, não recebe nem um centavo, viu, sociedade? Nem um centavo depois que se aposenta. Nada mais.